Olá, que bom que você voltou, não é? Que ótimo. Já deu tempo de falar com os coleguinhas, né? Pedir para todo mundo começar a assistir aqui no canal, né? Ok? Então vamos lá. Eu já tinha falado antes sobre como a gente poderia começar a introdução, não foi o slide anterior. Então eu tinha comentado que nós poderíamos começar com a afirmação geral sobre o assunto, ok? Vamos ver sobre isso? Introdução por afirmação. Fazer uma retomada do tema, posicionando-se, ok? Volta aqui para mim, olha aqui. O que seria fazer uma retomada do tema? Retomada, né? Ou seja, vamos voltar, vamos ver o que o tema está nos oferecendo, né? Para eu poder me posicionar, né? E poder falar sobre aquilo ali, e poder afirmar sobre aquilo ali. Então, por afirmação, eu vou ter que afirmar algo. Para fazer essa introdução, eu tenho que estar bem segura, tá? Então, assim, para aqueles que não gostou do tema, viu lá um tema, não gostou, o tema vem falando sobre São Paulo. Você não conhece muito São Paulo. Então, assim, não é nem muito bom começar por afirmação, porque você vai começar a afirmar algo que você não conhece. Então, é bom começar por a introdução por afirmação, quando você está sabe um pouquinho a mais do assunto, né? Do tema proposto, ok? Mas vamos lá. Olha aí, eu tenho um exemplo, vamos lá. Olha aqui. Por tratar-se de um assunto relativamente recente e complexo, a engenharia genética ainda não foi discutida de forma abrangente e conclusiva. Para compreendê-la melhor, deve-se primeiramente entender como se dá o processo de evolução da ciência, à luz de inúmeros exemplos históricos. Depois, é necessário analisar o que já se sabe sobre essa técnica e, só então, tecer comentários sobre suas possíveis implicações. Volta aqui. Isso aqui foi um exemplo, né, de uma introdução que um aluno fez sobre esse assunto, né, sobre a engenharia genética, era um tema. Então, ele leu os textos motivadores e ele deu uma retomada, né, tanto que ele colocou entre aspas, né, e ele deu uma retomada para ele poder se posicionar, né? Então, é tanto que tem uma parte que ele diz que depois é necessário analisar o que já sabe, né, sobre essa técnica e depois fazer os comentários. Então, assim, existiam vários textos motivadores, ele pegou alguns assuntos, alguma parte, retomou, colocou em aspas, não colocou tudo, lógico, como tinha lá no texto, mas ele colocou também algumas coisas com as palavras dele e ele introduziu afirmando, ou seja, concordando com o tema. É uma boa, como eu falei, para você que realmente está seguro naquele assunto, ok? Vamos ver o próximo? Consideração do tipo histórico-filosófico. Introduzir um texto por alusão histórica é recordar um fato, um período histórico, um hábito antigo, a fim de comparar com o presente. Essa comparação evidenciará uma permanência ou não de determinada situação, e isso será a base para a problematização do que o tema apresentou para discussão. Esse tipo de introdução permite que o autor apresente domínio de uma área de conhecimento de relevância, a história, o que contribui para o objetivo inicial de um texto dissertativo argumentativo, defesa de um ponto de vista. Então, volta lá, olha aqui. Pronto, então olha só. Mais um que você pode começar. Eu posso começar por afirmação que foi dito e eu posso começar a introdução por algo histórico. É outro também que você deve conhecer, ok? Não dá para você dizer, não, eu quero falar sobre algo que já aconteceu, algo histórico, e não ter domínio sobre o assunto, porque não vai ficar legal, não vai ficar claro, não vai ficar conciso, lembram? Então, não dá para começar para fazer assim. Você precisa conhecer o assunto, né? Um pouco sobre o assunto. E como eu tinha comentado também, você tem que ter, além de conhecer, não só conhecer, tem que ter o domínio também. Tá certo? Então, volta lá para a gente ver o exemplo. Olha aqui, olha esse exemplo. Na primeira metade do século XX, o líder da China comunista, Mao Tse-tung, quase que não sai, foi questionado sobre as implicações da Revolução Francesa, ocorrida no século
17, no panorama político e social mundial. Olha aqui, gente, volta aqui. Então, quase que eu não falo o nome do moço ali. Então, olha só, para ele começar a introdução disso aqui, ele deve saber, e essa pessoa ele realmente conhece, né? Ele falou o nome do líder da China, então assim, não tinha como ele inventar. Ah, eu lembro disso, mas eu não sei o nome dele. Então, não dá para ele dizer, o líder da China comunista José. Não tinha como ele falar isso. Então, ele teve todo o domínio, todo o cuidado, todo o conhecimento. Então, eu posso começar, sim, por introdução histórica, mas eu tenho que conhecer, tá certo? Então, para aqueles que gostam de história, é uma boa pedida começar. E assim, as pessoas, os alunos, né, os candidatos, eles têm medo de começar, tanto por afirmação, por afirmar aquele assunto, e tem medo de começar também por histórico. Por quê? Porque eles têm medo de errar, têm medo de errar algum nome, de não lembrar da história. Então, quem é bom nisso, prevaleça, ó, já é algo a mais que o outro não tem, ok? Vamos para o próximo? Introdução por citação. A citação nada mais é do que usar as palavras de outra pessoa. É uma estratégia interessante. Imagine levar o apoio de Jesus Cristo, Sócrates, presidente da República, pensadores e filósofos, para o seu texto. A citação faz mais ou menos isso. Olha aqui, olha aqui. Então, assim, a citação ela é muito boa, né? E por quê? Porque faz você falar algo que não é seu, que você está louca para colocar, para escrever aquilo ali, que não foi você que fez, né? E você tem esse domínio, você pode brincar com isso, você pode, como foi dito ali, falar algo da Bíblia, colocar algum pensamento de Sócrates, qualquer coisa que não tenha sido feito por você, ok? Tem aqueles detalhes, né, que nós já conhecemos, né? Que tem que ter entre aspas, né? Tem que colocar o nome lá, se você souber lá em parênteses, essas coisinhas que a gente vê isso bastante em produção de texto, na própria gramática, né, na língua portuguesa. Aí vamos lá ver um exemplo? Exemplo. Fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer: não sei como será a terceira guerra mundial, mas sei como será a quarta, com pedras e paus. Olha aqui. Olha só, ele iniciou, linda essa citação, ele iniciou a introdução dele, ele fez a introdução por citação, falando sobre Einstein. Então, ele lembra que era Einstein, né? Ele começou dizendo, fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer, e colocou entre aspas o que ele realmente falou, porque não era o que ele disse. Então, você pode usar assim, não tem problema algum. E eu acho até fácil, né? A gente sempre lembra de algo que alguém falou, alguma coisa, né? A gente pode começar assim, segundo Einstein, né? Conforme falava Sócrates, então a gente pode usar isso também, ok? Vamos ver a próxima. Argumento por comparação. Procura-se, nesse tipo de introdução, mostrar como o tema ou aspectos dele se assemelham ou se opõem a outros, ok? Olha aqui. Lá tinha argumento, mas não é argumento, não é introdução, ok? Porque, para quem conhece, né? Conhece Tia Xuxa, sabe que Tia Xuxa é meio doidinha, né? Então, saiu lá argumento, mas é introdução. Então, assim, essa também é uma ótima pedida, porque você vai começar comparando, né? Mostrando o tema com um assunto que já aconteceu ou com um assunto que está acontecendo, com algo que está acontecendo no momento. Então, é legal que você pode brincar com isso, você pode comparar sem medo algum, ok? Volta lá para a gente ver o exemplo. Olha aqui, exemplo. Assim como antes, o Brasil continua por perturbações políticas, ok? Olha aqui. Bom, primeiro, está entre aspas, né? Porque eu já retirei de outra pessoa. Não significa que eu comecei por citação, não é isso. É porque eu já retirei de outra pessoa esse exemplo, então eu coloquei entre aspas, ok? E o que foi que esse aluno aqui, gênio, colocou aqui, né? Ele começou a comparar. Então, ele botou assim, ó. Assim como antes, o Brasil continua por perturbações políticas. Então, o que ele quis dizer o quê? O tema, no caso, deveria ser algo sobre política, alguma coisa assim. Então, ele quis dizer que antes e agora
continua a mesma coisa. Então, ele fez aquela comparação. Eu posso muito bem começar assim. Ah, professora, mas só tem 2 linhas, ou então só vai dar uma linha. Problema algum, certo? Eu vou iniciar minha introdução desta forma. Eu posso iniciar uma introdução até por pergunta, uma pergunta só. Imagina 2 ou 3 linhas. Então, não tem problema algum e é uma ótima pedida para aqueles que gostam da coisa assim mais fácil, né? Ah, tá mais fácil, vou fazer esse aqui. Ok? Vamos para o próximo? Argumentação por perguntas. Esta introdução constitui-se de uma série de perguntas sobre o tema. Vamos lá, olha aqui. Pronto. Essa daí eu costumo dizer que essa é mole, chuchu, beleza. Essa é muito fácil, gente. Você começar o seu tema, a sua opinião, digamos assim, com uma pergunta. Então, assim, não precisa ser várias perguntas, ou uma série, como também foi dita, mas uma pergunta só basta, né? Você introduz um texto legal, pode fazer uma pergunta. Eu posso começar um texto e deixar a pergunta no final, ou a pergunta no meio, ou então eu posso simplesmente só fazer a pergunta, tipo, será realmente que o Brasil está assim? Colocar um sinal de interrogação, tá? Então, eu posso fazer, não tem problema algum. Vamos ver um exemplo sobre isso? Olha aqui. Era para ter colocado aspas, eu esqueci, mas está lá, tá? Será que algum dia o homem poderá dominar o fogo de Zeus? A engenharia genética virá a ser utilizada como uma técnica a serviço da humanidade ou como um paliativo para nossos mais mundanos desejos? Conseguirão os homens modificar as paisagens do grande quebra-cabeças natural sem lhes destruir peça alguma? Olha aqui, é muito fácil fazer a introdução por pergunta, não é isso? Então, assim, olha só que legal. Nesse exemplo, houve umas 3 perguntas nesse texto, né? Mas se eu quisesse colocar só uma, se eu quisesse só iniciar perguntando se algum dia o homem poderá dominar o fogo de Zeus ou algo desse tipo, não teria problema algum. Agora, só tem um detalhe, gente. Quando você faz uma introdução por pergunta, não significa que você tem que responder logo. Por exemplo, você colocou, será que algum dia o homem poderá dominar o fogo de Zeus? Aí você vai no seu argumento, coloca, sim, vai poder. Não, você não pode deixar dessa forma, você tem que fazer seu desenvolvimento, toda a sua argumentação. Esse desenvolvimento a gente vai aprender em outras aulas, tá certo? Porque essa vai ser só a introdução. Então, assim, você vai tentar passar tudo isso, só que de uma forma subjetiva. Ok? Você não vai dizer o sim de uma maneira não. Você vai ter que deixar o leitor lá atento para isso. Realmente, aqui está dizendo que realmente ele pensa nisso, ele está aceitando isso aqui. Então, assim, não dá de forma alguma para você chegar e falar, sei lá, conseguirão os homens modificar as paisagens de grande quebra-cabeça natural sem lhes destruir peça alguma? Não, eu não posso dizer, eu não posso responder, mas eu tenho que deixar subentendido que eu acho, ok?